Queria compartilhar com vocês hoje um pouco em relação também ao retiro que nós tivemos na chácara, no outro final de semana, com os líderes. E nós cremos que estamos assim dando alguns passos muito importantes para a vida aqui da congregação. Estamos nos preparando para isso, buscando a Deus sobre isso e conversando sobre isso, que nos tem levado a pensar bastante e a meditar sobre a própria igreja, sobre o funcionamento da igreja, sobre a vida da igreja. Tudo que está envolvido nisso, pensando naquilo que encontramos nas Escrituras sobre a igreja e naquilo que é a nossa vida efetiva de igreja, a nossa prática aqui como congregação. E não é uma reflexão mais ou menos permanente para nós. Estamos mais envolvidos com a liderança e ao longo dos anos, de momento a momento, pensamos isso de novo, né? Eu achei aqui um roteiro das meus alfarrábios, palavra boa, né? Alfarrábios é bom. Só o nome já é velho, imagina. De um momento em que nós organizamos um pouco sobre isso, foi até base para um retiro de liderança, ano 2012. E já ali temos mais alguns passos, mas não completamos assim o que fosse necessário, né? E estava relendo um pouco, revendo esses conceitos. Já naquela época, a ideia de que nós precisamos melhorar, estruturar melhor os serviços aqui no nosso meio de presbitério, diaconia, grupos caseiros, liderança e tantas coisas que fazem parte da nossa vida. Então, foi novamente um momento de nós repassarmos várias coisas, vários princípios sobre isso. Agora também pensando no momento que a igreja vive. E agora digo não só esta congregação, mas a igreja de Jesus aqui no Brasil e no mundo nesses dias, né? E como assim depois vocês poderão ver, eu fiz algumas pequenas anotações. Cada cor aqui é uma era geológica diferente, começando no Cenozoico. Aí eu vou mudando de cor, porque aí para escrever tudo de novo não adianta. Não consigo, nunca tenho tempo, um dia vou ter, talvez, mas enfim. E, amados, uma abordagem assim, que eu achei interessante de pensar novamente isso, né? Pensar novamente a igreja, o funcionamento da igreja, a nossa vida de igreja, e considerar o momento que a gente vive hoje, o evangelho no Brasil. Para não falar no resto do mundo, né? O Brasil já nos dá suficiente trabalho de pensar. Alguém já disse que o Brasil não é um país para amadores. O Brasil não é simples de entender. Temos muitos recortes culturais e raciais e históricos, enfim. Nós não somos um país simples de compreender às vezes. E interessante que esses dias eu vi uma reportagem num desses canais de mídia, né? Uma matéria no UOL, sobre os desigrejados. E eu achei a matéria assim bastante interessante. E gostaria até de apontar alguns aspectos ali que foram mencionados, né? Porque é uma matéria que esse assunto, esse tema aí dos chamados desigrejados, que é engraçado você ver isso no meio de comunicação, assim, digamos, do mundo, né? Por que as pessoas estão escrevendo sobre isso nesses meios de comunicação, assim, que não são da igreja, digamos assim, né? Algo meio novo, assim, nessa geração e aqui no Brasil.
Eram temas que ficavam numa discussão muito restrita, num âmbito muito restrito de pastores, de instituições cristãs, enfim. Hoje é um tema da sociologia, é um tema da política, de vários recortes aí da sociedade, né? E esse negócio de pensar os desigrejados, ele leva a algum questionamento, assim, eu acho, que mais forte é no sentido de pensar qual é a relevância da igreja. Aliás, primeiro, qual é a relevância do evangelho no século XXI. Tem várias pessoas discutindo várias coisas, cada um com a filosofia, com a ideologia, e alguém chega para falar do evangelho. Qual é a relevância disso, dessa conversa? Impacta, não impacta? Não é um assunto que interesse as pessoas, ou que as pessoas achem que dali vai ter alguma direção, alguma palavra, alguma resposta importante para ela. E se é complicado pensar na relevância do evangelho, em qualquer época, e nesse século, com todas as características da mentalidade humanista, secular, enfim, é complicado pensar na relevância do evangelho em si. Mais complicado ainda é pensar na relevância da igreja. Porque como o evangelho lida, no final das contas, com perguntas, com questões essenciais para o ser humano, da própria existência humana, e aí acaba despertando algum interesse nas pessoas com a mentalidade mais mística, mais religiosa, que seja. Mais complicado tem sido pensar qual é a relevância da igreja. Por que a igreja? O que é a igreja? Para que serve? Não serve para nada, só atrapalha. Não. E aí, de pensar assim no recorte até mais histórico, né? É engraçado pensar assim. Se você tiver a oportunidade de visitar lá o Velho Mundo, a Europa, e entrar em algumas catedrais que já foram símbolos, de alguma maneira, do cristianismo, tanto as católico-romanas como as outras, hoje são museus, pontos turísticos. Você sabe que Notre Dame, na pior época da sua história, virou depósito de vinho. Porque veio na onda do socialismo, primeira onda socialista na França, e aquilo não serve para nada, e virou depósito de vinho. E o Victor Hugo escreveu o livro que não se chama O Corcunda de Notre Dame, esse é o título Disney, Momento Cultural. O título do livro é Notre Dame de Paris, porque a ideia dele de escrever o livro era para falar da catedral e da história da catedral. E recuperar um pouco isso. Enfim. Fecha o parênteses cultural, né? Mas viraram museus. E muitas instalações no Novo Mundo, de denominações evangélicas, protestantes, estão virando qualquer coisa. Clube social, clube de peteca, casa de abrigo, qualquer coisa, porque aqueles prédios hoje são muito questionados. Para que esse prédio? Para que um auditório desse tamanho? Então tá, então vamos fazer outra. Não vamos fazer só culto, vamos fazer um festival de qualquer coisa. A par da discussão do prédio ou não do prédio, o que está muito aí, no fundo, é qual é a importância, a relevância da igreja como igreja. Aí vem o tema dos desigrejados, né? Eu achei interessante algumas coisas. A matéria, você fica curioso para ter acesso à entrevista completa que o repórter fez, principalmente com 2 homens, porque o repórter acaba pensando as respostas assim, filtra o que mais ou menos o que ele quer, né? Então é meio complicado. Mas um deles, ele diz, é um teólogo, sociólogo, qualquerólogo e mais coisas, né? Que o que acontece é que hoje as pessoas estão procurando uma espiritualidade que faça sentido nos seus próprios termos, para ela mesma. Faça sentido para ela. É meio assim.
Então, ela não se vincula, não se compromete com nenhuma instituição ou movimento, porque ela está procurando algo que faça sentido para ela pessoalmente. É como quem entra num supermercado, numa loja de roupa, e a roupa que eu quero, que serve para mim. O produto que me atende. Então, eu não tenho compromisso com marca, com nada. E achei interessante, ele diz, esse mesmo cara, que isso tem a ver com a perda de credibilidade das instituições, tem a ver com essa cultura gospel, que no final torna tudo mais ou menos a mesma coisa. É um movimento cultural, então não está preso a nada, a denominação nenhuma, nenhuma doutrina específica de nada, e as pessoas preferem surfar nessas ondas aí e não se vincular, não se comprometer com nenhuma liderança específica, né? Uma doutrina específica, né? E, curiosamente, esse mesmo cara, ele fala que isso também é produto do descontentamento com o que ele chama de neopentecostalização e o neoliberalismo que entrou nas igrejas e que corrompe valores tradicionais da igreja. E as pessoas estão reagindo a isso. Percebem que as instituições tradicionais não estão mais defendendo esses valores, elas não estão mais dando respostas a isso, não é? Estão cedendo a um movimento de um liberalismo moral, enfim. Mas, por outro lado, os grupos chamados neopentecostais assim, são também muito fluidos, muito frouxos, muito qualquer coisa. E, no final, se vincularam muito à teologia da prosperidade, a negócio de dinheiro e tal. Então, as pessoas não querem saber de nada disso. E aí se desigrejam. Uma outra análise que eu achei interessante de um pastor que é ligado a esse ministério da Vineyard, como queiram. E ele diz que, achei interessante, que na análise dele, uma questão é que hoje a igreja traz muitas respostas para perguntas que não foram feitas e dão respostas insatisfatórias para as reais questões da vida. Eu achei muito interessante, porque, assim, mudando uma palavrinha ou outra, eu tenho repetido essa frase em vários momentos, para várias pessoas em vários lugares. Nós estamos muitas vezes, a igreja, a oferecer respostas a perguntas que não foram feitas. As pessoas não estão interessadas. Não tem nenhuma repercussão para elas. E não damos respostas adequadas para as perguntas que realmente têm a ver com a vida que elas estão vivendo. Essa questão, assim, toca diretamente a relevância da fé e a relevância da igreja. Mas a igreja chega para as pessoas e diz assim: isso aqui é pecado, isso aqui não é vontade de Deus, está tudo errado. A sociedade não deve viver assim, deve viver assado, porque foi assim que Deus estabeleceu, essa é a vontade de Deus, o propósito de Deus. Nós estamos dando respostas ótimas e excelentes. Mas não é essa pergunta que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão fazendo, talvez, uma pergunta assim: onde é que está Deus? Cadê Deus? Quem é Deus? É um ditador cósmico que vai chegar um dia aqui numa mega nave espacial e vai obrigar todo mundo a viver do jeito que ele quer? Isso que é Deus? Aí nós estamos assim discutindo o pré-milenismo, não milenismo, decamilenismo e como é que vai. Sem brincadeira, gente. Bom, tem algumas discussões que têm até sentido aqui para dentro. Não faz nenhum sentido lá para fora. Eu estou achando muito engraçado as pessoas voltarem a discutir, debater esse negócio calvinismo, não calvinismo. Amados,
Isso daí não tem a menor relevância para a pessoa que está no mundo morrendo e indo para o inferno. Zero importância para ela, zero. Não sabe nem quem é Deus, quanto mais Calvino. Não serve para nada essa discussão. Não torna a igreja relevante para nada. Nada. Às vezes, a igreja precisa voltar a ouvir perguntas e enfrentá-las antes de sair por aí oferecendo respostas que as pessoas nem percebem a necessidade delas. A gente tem muitos embates tem tido recentemente no nosso país que tem a ver com isso, que a igreja, em alguns momentos, entendeu que a sua principal função é pregar um modelo de sociedade ou um conjunto de valores que organizem melhor a sociedade. Para uma geração que não, assim, deixou de fazer perguntas. As pessoas não fazem mais perguntas que realmente interessem a vida delas. Nós vamos ter que provocá-las a fazerem as perguntas. Nós vamos ter que confrontá-las primeiro com perguntas. E aí, meu amigo, você está indo para onde? Isso que você está fazendo serve para quê, mano? Qual é o propósito e o sentido dessa maneira como você vive? O problema da gente fazer essas perguntas é que nós temos que estar prontos para enfrentá-las. Eu me converti numa época e num contexto que a gente tinha muitas perguntas sobre tudo. Eu não vim de um lar evangélico. Me converti quando estava no primeiro ano de universidade, estudando humanidades, política, relações internacionais. Milhões de perguntas sobre a vida, sobre tudo. Sobre tudo. E buscar respostas para essas perguntas dava, assim, sentido a uma jornada. Não é que a gente vai encontrar todas as respostas do jeito que a gente imagina. Mas a gente dá... nessa busca, acontece uma possibilidade de você encontrar, se não as respostas, encontrar Deus. As perguntas levam a Deus. Ainda que a gente não tenha uma resposta racional e pronta do jeito que as pessoas às vezes esperam. Eu tenho, assim, muito receio, sinceramente, de uma geração da igreja que não ouve mais as perguntas porque já tem as respostas. Aí, o evangelho perde relevância. A igreja perde relevância. A gente não tem paciência para ouvir a pergunta, porque a gente já sabe a resposta. Mas as perguntas que as pessoas estão fazendo têm a ver com a vida que elas estão vivendo, com as dificuldades que elas experimentam cada dia, com os dramas, com as necessidades, com as dúvidas que estão adiante dela em todo momento. Não só dúvidas e questões filosóficas, metafísicas, não. Sobre como vai ser meu dia amanhã. Como é que eu vou viver essa semana? E você fala assim, meu caro, tenha fé em Deus. Mas quem é Deus? Onde Ele está?
a gente não pode fazer disso um jargão vazio. Deus não é o teu conceito de Deus. Não é a tua ideia sobre Deus. Deus é o Deus que existe. Criador de todas as coisas, que se manifestou. Se revelou. Eu tenho muito receio de uma geração na igreja que não faz mais perguntas para si mesma, para a própria igreja. Porque são filhos de uma geração anterior que foi bem-sucedida. Que é muito o nosso caso, talvez. Somos fruto de uma geração bem-sucedida, de pessoas que ouviram o Evangelho, entenderam o reino de Deus, entenderam o propósito de Deus, entenderam a necessidade que a igreja tinha de ser restaurada em verdades, de deixar tradições que não serviam para nada. E isso provocou um movimento no mundo inteiro de avivamento, de recuperação de valores, de princípios bíblicos para a vida da igreja e para a vida das pessoas. Pregação de Jesus Cristo como Senhor, da necessidade de arrependimento, a necessidade de uma vida de igreja, de família. Essa foi uma geração bem-sucedida. E uma geração que forneceu muitas respostas. Porque tudo isso tem que ser vivido de uma forma prática. Tem que se estabelecer concretamente. Então, como é que vai ser? Vamos fazer grupo caseiro, vai ter discipulado, vai ter não sei mais o quê, porque precisamos viver esses princípios. E uma geração foi muito bem sucedida, inclusive nisso, em estabelecer formas e estratégias. E eu tenho muito receio de uma geração que nasce nesse meio e encontra tudo pronto. Tudo pronto. Meus caros, o mundo mudou completamente nos últimos 15, 20 anos. Mudou. E esse movimento começou há mais de 30. Hoje, nós estamos no meio aí da chamada Igreja Sem Nome, dando respostas para perguntas que não têm mais importância nenhuma. Nenhuma. A discussão de constrói prédio ou não constrói prédio, ela ficou velha. Ficou antiga. Hoje nós temos perguntas difíceis de enfrentar na sociedade como está. Pessoas que nascem aí no meio, em uma mentalidade, envolvidos em ideologias, em valores completamente estranhos. Daqui uns dias nós vamos ter pessoas aqui, se nós insistimos em pregar o Evangelho, né? Vamos ter pessoas aqui que vêm desse contexto. Eu fui criado por um casal gay. Por que culpa que eu tenho? Eu nasci lá. Por que é assim? Por que o mundo é assim? Por que hoje a gente está essa discussão toda na sociedade sobre política, sobre ideologia? A pessoa, ela nasceu num mundo completamente diferente do que eu nasci. E a igreja não pode insistir e dar respostas para as perguntas que não foram feitas e não enfrentar as perguntas que têm a ver com a vida das pessoas. Lá no início, no livro de Atos, quando a igreja começa, tinha uma situação em que havia respostas. O judaísmo tinha resposta para tudo. Como nasce, como morre, como apresenta, como faz, como come, como dorme, como acorda. O judaísmo tinha respostas para tudo. Toda maneira de organizar a vida. Porque vinha de uma cultura formada com base em princípios de Deus. Muita coisa no judaísmo tinha valor e tem valor eterno até, porque nasce de lá, mas o judaísmo tinha virado uma religião. Aquelas respostas não serviam mais para nada.
não servia para o gentio, não servia para o resto do mundo, para as outras culturas, não servia para nada. E as primeiras heresias na igreja tinham a ver com tornar os novos convertidos judeus. Vai fazer bar mitzvah, vai fazer barbaracá, barbaracá não tem não, né? Vai fazer não sei o quê. Repetiu a cultura, uma forma de expressar valores que não servia mais para nada, não era o plano de Deus. Não era o plano de Deus. Curioso é que hoje há cristãos que pensam que essa é a resposta. Porque o evangelho, ele cria uma desconexão cultural, né? Você se converte, você não é mais cearense, paraibano, carioca, americano, chinês, você perde, você é o quê? Cidadão do reino de Deus. Então você se desconecta naquele momento radical da conversão de tudo ali. Agora eu sou o quê? Não é judeu, não é grego, não é. E aí a gente tem que preencher isso porque o evangelho precisa ser vivido. Então nós temos que nos expressar de uma forma concreta, numa língua que nós falamos, numa cultura que nós vivemos, num ambiente que está aqui à nossa volta, que tem suas próprias discussões, tem suas próprias questões a serem enfrentadas. E algumas pessoas no meio da igreja acham que a resposta hoje é importar soluções do judaísmo. Porque lá estava tudo preenchido. Lá estava tudo já certinho. E a gente precisa dessa concretude na vida. Só que um dos grandes desafios da igreja é viver na sua geração, falando a língua que você aprendeu quando nasceu ou aprendeu de alguma maneira. Verdades eternas. E uma clara noção de que tudo, essa manifestação concreta da nossa fé, ela é relativa, provisória. Porque o que acontece é que hoje nós criamos novas tradições. Só isso. Nós acabamos criando novas tradições e brigamos por elas. Bom, ia fazer um comentário no início, devia ter feito, vou fazer agora. O que eu estou assim compartilhando com vocês tem a ver também com um aspecto assim de que com as mudanças que nós estamos já tendo aqui no meio da congregação, de reordenação, de repensarmos coisas e melhorarmos aquilo, a maneira como nós funcionamos, revisarmos as nossas práticas e olharmos de novo para o Evangelho, enfim. Uma das expectativas que eu tenho é que nos próximos anos, para a glória de Deus, esta congregação tenha muito menos as minhas digitais. O meu jeito. A minha visão e a minha história de fé. Outros homens e mulheres, no seu ministério também, possam trazer outras marcas, como já tem trazido em alguma medida, ou em boa medida, né? Os irmãos têm visto, os irmãos se revezam aqui nas pregações e no ensino, nos grupos, nos vínculos, não é? Mas eu tenho uma responsabilidade, de alguma maneira, de fazer uma conexão entre uma história que aconteceu, o presente que nós estamos vivendo e o futuro. E o futuro. E aí é inevitável chateá-los um pouco com a minha percepção da vida, das coisas, enfim. Mas também isso eu tenho um propósito assim de
ser uma espécie assim de registro, né, desses pontos de passagem aí. Pode ser que daqui a 10, 15 anos a vida aqui da congregação seja muito diferente do que é hoje, em muitos sentidos. Enfim, mas voltando um pouco aqui desta longa introdução, porque esse tema dos desigrejados também preocupa muito a gente. Porque, meus caros, desigrejados não são só aquelas pessoas que, quando vão responder uma questionário, assim, de que igreja você é? Aí a pessoa diz, nenhuma. Nenhuma denominação, não me vincula a ninguém. As pessoas estão respondendo assim. Tem um influenciador aí, que todo um monte de gente segue, foi candidato agora não sei o quê, depois desistiu, mudou de lado, não entendi. Mas ele diz que tem 10 anos que ele não vai a congregação nenhuma. É um desigrejado que tem centenas de milhares de seguidores no seu desigrejamento. Porque ele mesmo não vai cuidar de ninguém, não vai pastorear ninguém, não vai pôr a mão na vida de ninguém. Nem ele, nem nenhum desses outros pastores, coaches, influenciadores, gestores de alma, estiver por aí. Não vão. Não veem as pessoas nascerem, crescerem, passarem por fases da vida, enfrentarem situações, enfermidades. Não tocam nelas. E aqui pode ser que pessoas aqui no nosso meio também, no final, estejam desigrejadas. Porque o vínculo com a igreja não é estar aqui participando de uma reunião, de um encontro. Não é estar no grupo de WhatsApp, que é a coisa mais próxima de hall de membros que nós temos, é um grupo de WhatsApp, né? Somos muito modernos, não temos outra relação. Enfim, não é isso que faz você parte da igreja. Pode ser que você esteja vivendo como um desigrejado. Porque não tem uma aliança, não tem um compromisso. Vocês podem ouvir a mim ou os irmãos que vêm aqui, como disse aqui o Diogo, dar uma nota e ir embora. Não é? E fazer isso com o seu discipulador, discipuladora, no seu grupo caseiro. Pode ser. E na prática, você não recebe da vida de Jesus, que vem pelos vínculos, que vem pelo ministério do Espírito Santo. No final das contas, você pode estar desigrejado. E é muito fácil. A igreja é a instituição mais facilmente questionável que existe. É mais fácil criticar a igreja do que o Congresso. Porque o Congresso Nacional, os políticos, é como diz aquele filósofo brasileiro, sociólogo, sei mais o quê, da onde você menos espera, daí que não sai nada mesmo, né? Então, você já não espera grande coisa, infelizmente, dos nossos dirigentes e juízes e magistrados. Você não espera nada, não vem nada, pronto, né? Você queria o quê? Mas da igreja as pessoas esperam e cobram. Cobram uma perfeição que não está lá, que não existe. Então, só recuperando aqui alguns pontos dessa história toda aí, esse negócio de buscar viver o evangelho segundo você mesmo, segundo si mesmo, me lembrou, você vê como as coisas mudam, né? Causou um grande impacto na minha vida pessoal e de muitos, quando Juan Carlos Ortiz escreveu o livro O Discípulo, contando a experiência dos irmãos na Argentina, e ele tem um capítulo no livro que ele diz assim, o Evangelho segundo os Santos Evangélicos. Então ele dizia, olha, o Evangelho segundo os Santos Evangélicos é aquele evangelho baseado nas tradições evangélicas. Quando tu vai ver, não tem nada daquilo mesmo na Bíblia. Mas nós lemos os versículos da Bíblia que nós gostamos, até sublinhamos, marcamos, e quando pegamos a Bíblia para ler, só lemos aqueles versículos que a gente gosta, né? Já está pré-selecionado ali. Eu parei de riscar a Bíblia depois que eu li esse negócio, o problema é meu. Também tinha uma outra razão para fazer isso. Tá, o Evangelho segundo os santos evangélicos. A situação piorou, porque agora não é Evangelho segundo os santos evangélicos, é o Evangelho segundo eu mesmo. É o Evangelho que eu gosto, que eu prefiro. Não gostei desse pregador, pega o outro. Aqui ó, no celular, nesse momento, deve ter
na casa de milhares de pessoas pregando qualquer coisa sobre o evangelho. E se você falar inglês, vai para casa, vai bater nas centenas de milhares. Online aqui, entra aí que você vai achar uma pregação muito melhor, aí do jeito que você quiser, no tema que você quiser, calvinista, não calvinista, milenista, sem milenista, nadaísta, o que você quiser, tu bota no Google, né? Se não tiver, a inteligência artificial faz uma para você. Não é não? Quero a pregação calvinista sobre o terceiro milênio, não sei. Vai lá, meu velho. Vai lá. Mas o evangelho de Jesus não está aqui para ser negociado com ninguém. É eterno e precisa ser vivido. E toda vez que ele for vivido, ele vai ser questionável, porque são homens e mulheres de verdade que estão vivendo. Não vai ter perfeição. E não é para ter, porque senão não era graça de Deus, era obra humana. Não é para ter, não se supõe que vai ter. Se supõe que nós, pastores e irmãos, todos, vamos errar, vamos acertar. Vamos ser sustentados pela graça de Deus nos nossos erros e principalmente nos nossos acertos. Porque a pior tentação para a igreja não é o pecado, é o sucesso. O pecado logo se mostra e produz o seu fruto, que dá para sentir o cheiro de longe. Mas o sucesso é uma tentação quase irresistível. Quando você põe um negócio aqui, daqui a pouco tem 10 mil pessoas batendo palma para você. É quase irresistível. É o pináculo do templo, onde Satanás levou Jesus e disse, ó, daqui você pode ver tudo. Porque as pessoas estão buscando o evangelho segundo elas próprias. E mesmo aqueles que buscam sinceramente um evangelho descontaminado de tradições, de ideologias humanas, e aí começam a pensar que que todas as instituições estão de alguma maneira contaminadas, porque elas se organizam em volta de líderes e de doutrinas, antigamente mais em forma de doutrinas, que identificava os vários grupos cristãos, é basicamente uma doutrina. Hoje não é. Os neopentecostais, qualquer coisa, se reúnem em torno de líderes carismáticos, de personalidades fortes, de pessoas marcantes, pessoas que têm respostas para qualquer coisa. Homens e mulheres. Aí também tem uma falácia. Porque essas pessoas começam criticando a igreja que existe, as instituições que existem, e criam suas próprias. E suas próprias tradições. Precisa ter cuidado com isso. E tem aqueles que falam que são desigrejados porque são feridos pela igreja. Ninguém é ferido pela igreja. Você pode ser ferido no ambiente da igreja. É diferente. Não é a igreja que fere alguém. São pessoas que estão no ambiente da igreja e que eventualmente ferem pessoas. Por qualquer razão. Por dolo, por má fé, por desejo de dominação, ou por ignorância, por qualquer razão. As pessoas que se dizem feridas pela igreja e abandonam a igreja, elas não têm a menor ideia do que é a igreja. Infelizmente, estavam num ambiente onde ela poderia ter aprendido o que é a igreja, mas não aprendeu ao contrário. Houve ali pessoas, de alguma maneira, ou ensinos, que distorceram isso, com intenção ou sem intenção, e causaram danos. Essas são as mais difíceis de você abordar às vezes, porque elas têm certeza que foi a igreja que os feriu. Muita dificuldade de ver que o descontentamento dela, as coisas que aconteceram com ela, no fundo, tem a ver com o relacionamento dela com Deus. E com o nível de intimidade que ela possa ter com Deus. E como ela lida com as situações na vida dela diante de Deus. Apontar homens, fácil. Defeitos em homens,
Fácil. Defeitos na igreja é facílimo. Porque no final, se a gente aqui conseguir fazer tudo, vai ficar ainda devendo o que a gente não fez. O irmão que você não procurou, que você não orou, a visita que você não fez, o parente que você não pregou, o incrédulo que não foi alcançado. Nunca, essa conta não fecha nunca para a gente, não tem jeito. Não tem jeito. E não precisa fechar, amados, nós temos que ser devedores mesmo, o tempo todo devendo, o tempo todo carentes, o tempo todo dependentes, o tempo todo buscando de novo a graça, a unção de Deus para consertar os nossos erros, para nos reconciliarmos com quem precisar. Nunca pensarmos que estamos aqui no controle de uma organização, de uma instituição, de uma estratégia que dá certo. Não existe, amados. Não existe. Não existe. E aí, muitos estão nesse engano de seguir líderes, influenciadores, coaches, etc., né? Enfim. E movimentos, teologias, profecias, e nós temos que ter cuidado com duas tentações aí, não é? Porque nós temos uma mensagem que aponta para a eternidade. Isso nos desconecta, de alguma maneira, ou nos coloca, talvez desconecta numa boa expressão. Isso nos faz a necessidade de termos uma visão transcendente, que vá além dessa vida aqui. Não podemos fazer disso um escapismo, uma alienação. Eu, quando me converti, o que eu mais ouvia nas pregações lá na universidade, o marxismo em alta no Brasil, né, entrando forte, por todos os lados, enfim, aqui na UNB. É assim, a fé é o ópio do povo, é uma alienação. É a maneira de você manter as pessoas quietas e controladas, e aí dominá-las. E aí a proposta era trocar isso por uma ideologia que faz exatamente a mesma coisa. Manter as pessoas enganadas e controladas, isso aí. Mas, amados, a fé nunca pode ser entendida como uma rota de fuga. A fé não é fuga de nada. Nem de perguntas, nem de questões, nem de dramas da vida. Eu entendi lá atrás que a fé para mim, ou a fé era enfrentar e viver, e muitas vezes assim sofrer diante de situações que eu não tinha respostas, do que criar uma maneira de fazer de conta que ela não existe. A fé nunca pode ser fuga. A fé nunca pode ser fuga. A fé não é evitar perguntas, é enfrentar perguntas. Sabendo que a fé não vai nos levar necessariamente a respostas, mas vai nos levar a Ele, que é a verdade. A fé aponta para o Senhor, não para uma doutrina, não para uma teologia, não para uma visão de mundo, para o Deus que existe e se manifesta. Então, não é da fé cristã que nós estamos falando. Mas precisa coragem. Precisa coragem. A fé não pode ser alienação, não pode ser contaminação com o mundo que está à nossa volta. Quando a fé aliena, faz a gente viver um mundo que não existe, a gente corre o risco de uma heresia básica, que é desencarnar o evangelho. Se fosse para viver como espíritos puros, Jesus não tinha se feito carne. Não tinha se tornado homem. É uma heresia antiga na igreja, essa pregação de que a vida cristã é uma vida totalmente espiritual e o corpo é apenas um recipiente que depois você tem que devolver. É descartável. E tem gente lá antigo que dizia que Jesus, na verdade, não era um homem, era um espírito puro que era visto, se manifestava, mas ele não era um homem de verdade. Não podia ser. Como podia ser perfeito sendo homem? A fé não pode nos alienar dos problemas da nossa vida de cada dia, mas deve nos levar a enfrentá-los. Não porque temos todas as respostas, mas porque conhecemos a Deus, que nos criou com um propósito e que vive e age em cada situação.
A fé tem que ser exercida assim num momento depois do outro. A fé também não pode ser uma contaminação com a ideologia do momento. Isso daí a gente viu acontecer à direita e à esquerda. Quando eu me converti, a contaminação da fé cristã era com as ideologias de esquerda. Teologia da libertação, e esses negócios aí. Hoje, história que vocês não sabem nem o que é, só quem estudou história talvez, sei lá, era a versão marxista do Evangelho. Era ideologias de esquerda porque levantavam questões assim sobre opressão, sobre dominação, enfim, sobre, no final, uma situação de injustiça na sociedade, que é mesmo fruto do pecado. É mesmo. E hoje, recentemente, a fé cristã vem sofrendo contaminações de ideologias à direita. Melhores por um lado, mais perigosas por outro. Porque em algum momento alguém pode ter a expectativa de uma utopia, de uma expressão social perfeita do reino de Deus. Mas o reino de Deus é o reino dos céus. Aqui vai ser sempre uma passagem, um trânsito para lá. Nós não vamos construí-lo aqui. Então, meus caros, pensando assim, nesse contexto todo que nós vivemos na modernidade, e olhando de novo para o Evangelho, nós precisamos compreender quais os princípios, os fundamentos da vida da igreja, como nós encontramos no Novo Testamento, e temos a disposição de vivê-los, mudarmos o que precisarmos mudar, melhorarmos o que precisa ser melhorado, restaurarmos o que tivermos perdido, sabendo que o Novo Testamento não tem um modelo pronto de igreja. Não tem. Não adianta buscar lá. Tem algumas coisas que estruturam a vida da igreja à medida que ela cresce. Se instituem lá os presbíteros, os diáconos, uma organização mínima, né, em termos de estrutura. Porque a ideia é que a igreja sempre foi fluida, sempre foi ágil. É que a igreja poderia ser vivida em qualquer nação, em qualquer cultura, em qualquer lugar. Então ela não poderia levar na bagagem toda uma estrutura, todo um projeto difícil de ser realizado. E a igreja inverteu isso séculos e séculos. Quantas vezes a expansão do cristianismo começava assim, alguém chegava, primeiro construía um templo, para depois ver se enchia de povo. Né? Bora. Mas a igreja, no Novo Testamento, ela nunca foi isso. Então, a gente precisa, assim, voltar e ler de novo, procurar de novo no Novo Testamento e nos princípios bíblicos, como nós vamos entender a igreja e viver a igreja concretamente aqui no nosso dia a dia. Não apenas por uma doutrina que nós pregamos, não apenas porque somos capazes de apontar erros e defeitos e desvios. Isso é o mais fácil. Difícil é viver. Ou melhor, difícil viver quando nós estamos tentando viver de uma forma equivocada, humana. Ainda estamos presos e limitados pelas possibilidades do homem. Se a gente lê lá o Novo Testamento, fizesse uma leitura ali, percorrendo o livro de Atos, por exemplo, sobre a vida dos primeiros cristãos em Jerusalém, e a coisa ia bem, até que alguém já disse que como os cristãos demoraram a cumprir Atos 1:8, que é a ordem de Jesus para sair pregar, aí isso provocou Atos 8:1, veio a perseguição, espalhou todo mundo, que estava ali no contexto
judaico, assim, a igreja estava em um âmbito ali mais confortável, talvez, um ambiente cultural, mas ela estava se judaizando. E não era o projeto. Então, bora esparramar esse povo por aí, porque o plano é outro. E aí a gente tem toda aquela história, toda aquela dinâmica do livro de Atos, da igreja sendo levada para todos os lugares, povos, línguas e nações. E a gente pode, talvez, assim, para fazer uma leitura assim, uma abordagem um pouco mais simples, talvez, didática, que a igreja vivia no início em função de uma proclamação, de um propósito e de uma presença. Não vou, de maneira nenhuma, fazer teologia disso, primeiro porque não tenho a formação adequada, segundo, porque é uma simplificação apenas porque as 3 palavras começam com P. Aí já é cacoete de professor, né? Então, só isso. Proclamação, propósito e presença. Proclamação do reino de Deus. Da necessidade de arrependimento, conversão, submissão ao governo soberano do Criador. A igreja, ela se fundamenta nisso. Jesus Cristo é o Senhor. O reino de Deus é chegado para todos os homens. Não é mais uma filosofia, mais uma religião, não é uma seita judaica, não é uma heresia dos gentios. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, porque o problema fundamental do homem é a rebeldia e o pecado, a desobediência dos nossos pais que nós herdamos. E a salvação não pode ser outra, senão a reversão disso. E o reconhecimento de que nós precisamos voltar. Cada homem e mulher nascido, descendente de Adão e Eva, precisamos voltar para debaixo do governo de Deus. A igreja nasce de uma proclamação, dessa necessidade de sujeição ao governo soberano de Deus. E aí teria muita coisa que a gente poderia pensar a partir disso, mas sei que isso é algo que nós falamos bastante nisso, e enfatizamos isso, esse aspecto, né, da proclamação do reino de Deus. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O grande problema do homem é a sua rebeldia, a sua independência. Todos nós aqui, neste exato momento e nos próximos, enquanto estivermos vivos, seremos grandemente tentados a fazer o que nós queremos. Com excelentes razões. Até como conhecemos a Bíblia, criamos as nossas teologias, as nossas abordagens, que no final das contas são a maneira de justificarmos, vivemos como queremos. E o nosso grande desafio é viver o reino de Deus passo a passo. Não é perfeito. É sempre uma aproximação. É sempre uma busca. É sempre uma pergunta. Senhor Jesus, é aqui? É esse o coração que eu tenho que ter? O reino de Deus chega e se estabelece na minha vida pessoal, na minha vida íntima, na minha vida moral, na minha vida familiar. Outro aspecto aí que a gente menciona, pode mencionar, é o propósito de Deus para o homem. O propósito de Deus para o homem. Desde a eternidade, desde a criação, aí o pensamento sobre o propósito eterno de Deus, o propósito de Deus para o homem, nos remete a toda a história que veio lá do Gênesis. E da revelação dessa vontade de Deus, desse propósito de Deus, em cada geração, para cada pessoa, para cada povo, em cada língua, reino, nação. O grande desafio do Evangelho é que ele precisa ser vivido encarnadamente em todo ambiente cultural, em todo ambiente humano possível de se pensar e imaginar. O Evangelho de Jesus não é uma seita judaica. Não é uma seita judaica. Infelizmente, hoje, muitos cristãos
por aí pensam que o evangelho é uma seita judaica. E estão voltando para o judaísmo, em muitas práticas. Porque o evangelho encerra um grande desafio, que é viver os princípios eternos de Deus na sua própria cultura, no seu próprio povo, no seu próprio tempo. Você não vai se vestir de judeu, botar uma cuia na cabeça, sair por aí, achando que você é judeu. Você não é judeu e nunca será. E nem Deus quer que você seja. Não serve para nada você ser judeu hoje. Você nasceu judeu? Tudo bem. Pode ser que haja alguma pequena vantagem nisso, nem sei se há. Qual é a vantagem, pois? Essa pergunta já foi feita lá atrás, né? Paulo já enfrentou isso lá atrás. Ele disse, bom, muita vantagem, nenhuma vantagem. É muita vantagem porque você nasceu num ambiente cultural mais fácil de entender o evangelho, talvez. Mas pode ser um grande risco para você não entender o evangelho, porque para você o evangelho tem a ver com a cultura, e o evangelho não tem a ver com a tua cultura judaica. Transcende a ela. Nasce nela, mas transcende a ela. Então, esse propósito de Deus, que nos faz olhar para a igreja como família, como corpo, ele precisa estar presente o tempo todo em tudo que fazemos. Então, a gente tem aí a proclamação do reino de Deus, o propósito de Deus e o terceiro P aí, a presença dinamizadora, reveladora, dirigente, santificadora, poderosa do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Que é a garantia de que nós não vamos virar uma religião. Porque a presença do Espírito Santo, ela é incontrolável, perturbadora, dinâmica, viva. Quando nós nos acomodamos ali numa situação, num ambiente culturalmente tranquilo para a gente, beleza, o Espírito Santo vem e vira aquele trem de cabeça para baixo. Inverte tudo. E tira a gente daquele conforto e diz, agora vá pregar para uma pessoa que não tem nada a ver com você, nem culturalmente, nem de nada. E o evangelho tem que chegar a ela. O Espírito Santo é um elemento incontrolável e inesperado que precisa estar na vida da igreja, senão nós vamos virar religião sempre. Os homens estão sempre tentando fazer do cristianismo uma religião. E o Espírito Santo está sempre subvertendo essas tentativas. Então, quando nós nos reunimos aqui com esse formato, botamos aqui a música e tal, tem aqui, tem música, tem o pregador, tem não sei o quê, tem a sala de criança, beleza, ótimo. Podia não ser nada disso. Isso pode ser só a casca. Pode ser só mais uma tradição que nós estamos criando. Nós estamos sempre, necessariamente, criando nossas tradições. Nós precisamos fazer isso de alguma maneira. Temos que falar aqui em português, temos que nos organizar dessa forma. Tem um ambiente à nossa volta que até nos exige isso. Temos um estatuto registrado em algum lugar. Né? Nós temos, não é esse o problema. Não é esse o problema. O problema é a liberdade do Espírito Santo de agir aqui como ele queira agir. E de nos transformar da forma que muitas vezes nós não esperamos. Se a igreja perder isso, não sobra nada. Sobra a catedral, como Notre Dame, que virou depósito de vinho. É o que sobra. Máximo. Então, meus caros, essa presença do Espírito Santo na vida da igreja, ela é fundamental para que nós possamos experimentar aquilo que movia a igreja desde o início. Movia a igreja desde o início. Então, assim, homens e mulheres experimentavam e devem experimentar uma profunda conversão pessoal, de transformação de caráter, de comportamento. Nunca nós podemos tornar o cristianismo uma tradição que se herda, ainda que nós, de fato,
Somos herdeiros de uma tradução. Somos. Não é negar isso. Mas é entender que isso não é a essência de ser cristão. Não é nascer numa família cristã, num lar cristão, num meio cristão. Não é isso. E às vezes nós vemos crianças, jovens crescidos no nosso meio e nos dá sim uma preocupação de perceber que eles estão a repetir um jargão que nós inventamos. A maneira que nós assumimos de funcionar, que funciona, que é boa, mas são odres que envelhecem. E fatalmente o Espírito Santo será sempre novo e precisará de odres novos. Senão nós enterramos a igreja junto com todas as outras religiões e culturas, ideologias e filosofias. Vai tudo para o mesmo buraco da história. Nós não podemos, nós temos que ser sempre assim, inquietados, incomodados. Por essa presença do Espírito Santo no nosso meio. O que nós vemos, então, no Novo Testamento, o que marca a expansão do Evangelho, são pessoas que experimentavam uma profunda conversão pessoal, uma transformação de caráter, de comportamento. Não era uma fé herdada, não era uma tradição que se perpetuava. Os discípulos experimentavam tinham um compromisso com a pregação do Evangelho. Não era apenas assim uma missão, um serviço, mas era parte da vida. E nós temos uma tendência humana a criar instituições que façam o que as pessoas precisam fazer. Se nós todos estivermos conscientes que precisamos pregar o Evangelho, faz parte da nossa vida, não há como ser discípulo de Jesus sem pregar o Evangelho, porque cada pessoa que está ali, que não conhece o Senhor, é o filho precioso que precisa nascer para Deus. Se nós não tivermos essa dinâmica presente o tempo todo na nossa vida, nós muito rapidamente vamos perder a noção do que o Senhor quer fazer nesses dias, nesse tempo. E nos dedicarmos a nós mesmos. Ao nosso conforto, à nossa boa vida. Hoje, a gente tornou isso uma coisa especial. Uma missão, alguém vai fazer, vamos criar instituições que façam, vamos prover recursos, porque precisa pregar o Evangelho. Meus caros, isso tem que ser uma consequência. Assim, tem tanta gente querendo pregar o Evangelho aqui, que nós vamos ter que organizar isso, certo? Não dá para todo mundo largar o emprego e sair para pregar o Evangelho. Então vamos nos organizar para cumprir a missão. Não o contrário. Vamos criar uma instituição que faça o que a gente devia fazer. Não dá. Os discípulos experimentavam a qualidade de relacionamento também com Deus, com os irmãos, que os enchia assim, de temor, de ânimo, de alegria. Aquele negócio da vida em comum, que a gente lê no livro de Atos como uma utopia, não é utopia, é a maneira normal e simples dos cristãos viverem. Repartindo, andando juntos, fazendo coisas juntos. Da maneira como podemos, a simplicidade como precisamos ter, mas tem a ver com a qualidade de relacionamento. Não com estrutura. A igreja, então, não estava presa a um lugar. Ela se reunia nas casas, em lugares públicos. Isso não era uma questão para a igreja. Assim, com uma única resposta, poderia ter várias respostas. E nós precisamos entender isso, que a natureza da igreja é ser peregrina, sempre em movimento. E também não tinha uma liturgia estabelecida para os seus encontros. Os manuais litúrgicos vieram séculos depois, né? Como se faz um culto? Aí tem
como é que é? Exórdio, tem o preâmbulo, tem, eu não desse negócio direito, porque precisamos organizar o culto. Tudo bem, o problema não é esse. O problema é quando você tem tantas coisas que você precisa pôr ordem. Lá em Corinto, todo mundo queria falar em língua, todo mundo queria profetizar. Gente, irmãos, vamos nos organizar aqui, né? Vamos embora aqui. Esse é um problema ótimo de ter. O problema é quando a gente cria uma forma e fica tentando preencher. E agora, tem que arrumar alguém para pregar. Tem que arrumar alguém para fazer. Tem que preencher esse organograma que a gente criou. Aí tem alguma coisa fora do lugar aí. Né? Mas os discípulos não estavam presos a isso, e o que os movia era a qualidade de relacionamento com Deus e com os irmãos, que produzia esse caminhar juntos. A igreja, ela não tinha no início nada parecido com manual de normas, de procedimentos ou coisas assim. Isso ia se formando, se estabelecendo à medida que a necessidade surgia e à medida que a igreja crescia, mas sempre pensando numa forma dinâmica, numa forma de crescimento. A igreja é um corpo que cresce, uma família que cresce. E ela não pode se prender a formas e instituições que vão acabar engessando. Cada geração tem a tentação de pensar que encontrou a forma ideal, a maneira ideal, questiona a geração anterior e cria a sua própria forma, que às vezes funciona bem um século máximo. Daqui a pouco está tão esclerosada quanto a anterior. E nós precisamos manter uma atenção à ação do Espírito Santo o tempo todo, para não sermos vítimas dos nossos sucessos. Da maneira como nós achamos que dá certo. Então, às vezes nós pensamos assim, tá, então o nosso jeito aqui é o quê? Grupo caseiro, discipulado, não sei o quê, isso funciona. E nós nunca mais pensamos. Tinha um negócio quando a gente começou a encontrar o pessoal aí do Evangelho do Reino. Então o pessoal, que tem que ir para a praça pregar. Eu digo, meu amigo, boa sorte, vá para a praça dos Três Poderes. Não tem ninguém lá para você pregar. Não tem, Brasília não tem. Ah, mas é porque na esquina, Brasília não tem esquina. Não tem a praça. Como é que nós vamos pregar? Vamos pensar Brasília. Vamos pensar Brasília. Assim, nós temos que sempre estar disponíveis para o Espírito Santo mudar tudo amanhã. Reformular tudo amanhã. E apontar um outro caminho. Outra maneira de expressar e de viver aquilo. A gente tinha, né, situações aqui que era até engraçadas. O irmão chegava de outro lugar e ele queria ir para a praça. Eu disse, tá, amigo, então, talvez lá no Guará, em Itaguatinga, aqui não tem. Aqui no plano piloto não tem, você não vai achar a praça. Aí outro, não, agora porque vamos setorizar a igreja. Eu digo, mas você está falando da experiência de uma congregação que bateu em 3.000 membros, lá de Salvador. Se você fizer a mesma coisa aqui, vai dar 2, 3 em cada lugar. Então, qual é a lógica disso? Qual é o ânimo disso? Qual é o princípio que a gente precisa viver? E aí, sim, isso nós precisamos. Precisamos melhorar a nossa maneira de funcionar. Enfim. A igreja sempre foi assim, era vivificada, dinamizada, dirigida, capacitada, organizada, santificada por ação do Espírito Santo de Deus. Sempre uma ideia de corpo. Sempre uma ideia de que nós precisamos estar próximos, vinculados, porque assim o corpo funciona. Qual a melhor maneira da gente fazer isso? Qual a melhor maneira de nós nos organizarmos para que isso gere vida? E os ministérios, operações do serviço são sempre resultantes das investiduras e capacitações do Espírito Santo. Assim,
O Espírito Santo capacita. Nós herdamos aí um conflito geracional. Eu ainda vivi ele de alguma maneira, né? É renovado, é pentecostal, não é pentecostal, é o Espírito Santo. Um negócio assim. Gastei horas e horas da minha vida estudando esse trem aí, atrás das escrituras, do que é o batismo do Espírito Santo, o que é que não é. Amados, hoje não é mais uma questão que desafia a igreja isso. O que desafia a igreja é viver o evangelho no poder e graça do Senhor, no seu tempo. Que tem a ver com a pessoa que está do seu lado, com o seu parente, com quem está próximo. Que você não tenha que ficar se referindo, não é mais nem o século passado, é o início deste século, que já mudou tudo. Na sociedade mudou tudo e mudou rápido. E mudou rápido. E nós, assim, nós olhamos, nós criticamos muito as tradições evangélicas e depois criamos as nossas. Porque a questão sempre tem que ter uma maneira de viver aquilo, e a maneira de viver aquilo, ela tem que estar constantemente em revisão para ver se aquilo atende à finalidade e o propósito que ela tem que ter. Tem que ter. E aí cabe a nós todos, a nossa geração, especialmente aos mais novos, constantemente estar incomodados por isso. Como vou alcançar esse pessoal aqui, desta cidade, que não é igual a nenhuma outra cidade, né? Brasília, negócio assim completamente. Mas é aqui. Como vamos fazer? Como vamos levar o evangelho para essas pessoas? O Espírito Santo vai ser o agente dinamizador disso. Não pode a gente chegar com a forma antes de chegar com a vida. Tem que chegar primeiro com a vida. Senão, vamos fazer a mesma coisa que tanto criticamos os tradicionais do passado, que chegava, a primeira coisa que fazia era construir um templo. Dizia, que bobagem, né? A pessoa chega, constrói um templo. Não é nada disso. Tá, aí é o que nós estamos fazendo? É o quê? Como estamos cumprindo a missão que é nossa? Não é? Ou nós nos renovamos a nossa mente, estamos abertos à renovação das estratégias de Deus, para nós continuarmos levando o evangelho de uma maneira impactante, relevante para esta geração, nesta cidade, ou logo nós vamos ser mais um monumento numa praça. Se tanto. Uma nota de rodapé no livro das histórias eclesiásticas do Brasil, né? E nós não vamos passar disso. Teve uns malucos que começaram um movimento assim, durou nada. Acabou. Ninguém nem sabe onde anda. Não é não? Nós vamos virar uma nota de rodapé na história eclesiástica aí, oficial. Não nos interessa isso, nos interessa que pessoas conheçam o Senhor e sejam convertidas. Paulo diz assim, vocês são minha carta viva. Você acha que o meu ministério é escrever carta? Meu ministério não é escrever carta. É transformar vidas. Isso é o que nos interessa. Não é problema para nós ficarmos à margem da história oficial de nada. Não é o problema. É nos tornarmos irrelevantes para o nosso vizinho, para o nosso parente, para o nosso colega, porque nós estamos falando uma língua que ninguém entende. A pessoa acha que primeiro ela vai ter que virar judeu para depois se converter. Ou ela acha que ela tem que fazer não sei o que mais. E não estamos falando do Deus vivo, do Espírito Santo, que atua constantemente o tempo todo. Nós não estamos sendo canais disso. Nós estamos tentando ser gerentes disso. Gestores disso. Só isso. Só isso. Então, amados, nós muitas vezes nos vemos lutando para manter uma instituição, um ministério funcionando, enfim. Continuarmos aparecendo como relevantes para as pessoas. Mas o grande desafio da igreja é poder simplesmente dizer para a sua própria geração, venham e vejam. Podemos discutir filosofia, teologia, sociologia, qualquer dia que você quiser,
Podemos falar de movimentos, de coisas, mas nós podemos falar para as pessoas: venham e vejam. Venha à minha casa, venha ao nosso grupo de comunhão e vejam. Nós podemos dizer isso a elas? E saber que se elas vierem e virem, há uma presença no nosso meio, viva e transformadora. Esse é o desafio da igreja em qualquer época. A forma que isso vai ter, ela vai surgir. São grupos pequenos, atendem a várias coisas importantes para a vida da igreja. São serviços que precisam ser prestados no meio dos irmãos. Se temos muitos irmãos, precisamos organizar melhor esses serviços. Precisamos organizar os encontros. Mas isso vem depois. A gente não chega com a casca vazia e fica tentando encher os buracos. A gente produz vida. E aí precisa cuidar dessas vidas. Precisa fazer com que essas pessoas possam participar e receber da graça de Deus que está no nosso meio. E aí, o tempo todo, o vinho novo vai nos obrigar a ter odres novos. Algumas coisas nós vemos que são comuns e permanentes, de certa maneira, na vida da igreja. Precisa haver relacionamentos. Para haver relacionamentos, precisa haver encontros pessoais, precisa ter discipulado pessoal, precisa ter grupos, pessoas que efetivamente se reúnem, se encontram, oram juntas, fazem coisas juntas. Precisa. Que nome nós vamos dar a esses grupos? Precisa ter algum nome. Então, bora. Mas não vamos confundir as formas com a essência, senão cada vez mais rapidamente as formas se esclerosam. No passado, levavam séculos para provocar um avivamento. A igreja esclerosava séculos até... Então tá, bora, vai Lutero, vamos mexer esse trem aí. Cada vez as formas se esclerosam mais rápido. Se tornam irrelevantes mais rápido. E são substituídas por outras. Por outras. Então, não é esse o nosso ponto. O nosso ponto é nós mantermos uma noção do funcionamento do corpo, da dinâmica do Espírito Santo no nosso meio e da maneira como nós podemos tornar isso vida concreta. Meus caros, eu sei, estou consciente de que abusei da paciência de vocês hoje. Muito obrigado por estarem aqui até agora. A maioria acordados, embora a fome, enfim. Mas tem um tempo que nós estamos trabalhando com essa mudança que vamos ter a partir do final deste mês. E uma parte dessa mudança é que nós vamos ter, como tem sido nos últimos encontros aqui, uma diversidade maior de ministérios, de pessoas, de manifestação de dons aqui na vida da igreja. Então, assim, se tudo correr bem, como eu espero, vou chateá-los cada vez menos. Vocês terão uma maior diversidade de dons e ministérios se manifestando cada vez mais. Então, eu sei que o tempo hoje passou um pouco do costume, mas achei necessário, nesse momento, falar essas coisas com vocês, já que ainda este mês, se Deus quiser, nós vamos ter uma mudança assim, significativa aqui na vida da congregação. Vamos começar um outro tempo, com a graça de Deus. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por esse dia, pela vida, pelo dom precioso da vida. Agradeço a vida desta congregação, Senhor. Agradeço que o Espírito Santo tem se manifestado nessas famílias. Vemos crianças nascendo, jovens crescendo, pessoas sendo alcançadas do mundo, Senhor, sendo transformadas, o Evangelho sendo pregado. E a igreja viva, Senhor.
temos realmente recebido do Senhor, do Teu Espírito Santo, da diversidade, da pluralidade dos dons e manifestações. Peço que o Senhor continue derramando sobre a vida dos irmãos toda a graça, toda a disposição, toda a fé, Senhor, para que o Senhor nos leve sempre em direção ao Teu propósito, para que a igreja seja uma expressão da Tua família, Senhor, do Teu corpo, ó Deus, da Tua vontade nessa geração, Pai. Conduz-nos, ó Deus, na Tua graça, Senhor. Nos guarda, Senhor, das tentações que muitas vezes nos cercam, nos momentos de desafio, Senhor, de desafio pessoal, desafio familiar, desafios como congregação e como sociedade, Senhor. Nos conduza sempre adiante, Pai. Quero te pedir ao Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, Senhor, o amor de Deus Pai e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com cada irmão, cada irmã aqui, hoje, nesse dia e sempre, até o dia que o Senhor venha. Amém.